Eu voltei a colocar digite o número como padrão do default input, então você vê que agora voltou corretamente aqui. E as funcionalidades do nosso aplicativo agora estão prontas. A gente consegue digitar no máximo 9 caracteres, consegue apagar eles e quando fica zerado aparece o placeholder escrito digite o número e o hífen na conversão de binário. Mas faltam algumas coisas, né? As coisas de layout que a gente tinha definido, né? Do design que a gente tinha planejado no Adobe XD. Então a primeira coisa é que o texto do input precisa ser maior, né? Deixa eu digitar um número aqui para você ver mais claramente isso. Então esse texto de input precisa ser maior que essa primeira linha aqui. E o texto do binário, da conversão para binário, precisa ter essa cor e também aumentar um pouco de tamanho, né? Então a princípio a gente vai fazer isso agora, beleza? Então vamos lá para o nosso código de volta. E qual é a parte do código responsável por desenhar esses textos na tela? São os widgets text, esses aqui, certo? Então esse primeiro desenha essa primeira parte, que é a linha do input, que a pessoa digita, e esse segundo text é responsável pela conversão de binário, lembra? Então é o seguinte, a gente vai estilizar esse text primeiro, e lembra como se faz isso? A gente já fez isso antes, se você não se recorda, olha só, quando a gente constrói o Material Button, que são os botões numéricos aqui, a gente estilizou o texto dos botões passando para esse parâmetro style do widget chamado text, um text style que tem como parâmetro color e a gente passou a cor branca, né? colors.white. Então é mais ou menos assim. Esse text style não tem só o parâmetro de color para ser alterado, né? Lembra que ele tem vários outros parâmetros. Se eu coloco o cursor dentro do construtor dele, seguro Ctrl e aperto espaço, aparecem os outros parâmetros possíveis de serem usados. Lembra disso? Então a gente tem vários parâmetros para serem passados para o text style se a gente quiser. Então vamos voltar ali no input e a gente vai realmente usar esse parâmetro style do widget chamado text e a gente vai passar um text style para ele, que é o que? Uma classe do Flutter, beleza? E para esse text style, a gente poderia passar um parâmetro color, se a gente quisesse. Não é o caso porque a cor do texto já é preta. O que a gente quer fazer é aumentar de tamanho. E um dos parâmetros desse text style é o font size. Tá? Então a gente consegue definir o tamanho do texto através desse parâmetro do text style. E a gente vai definir como 28.0, ou poderia ser só 28 se você quiser. Mas como é double, eu gosto de deixar explícito isso e colocar simplesmente ponto .0. Beleza? Se a gente segurar o Ctrl S agora, isso já vai ser aplicado na tela do aplicativo. Então você vê que já aumentou de tamanho. Beleza? Agora, no output, a gente quer fazer praticamente a mesma coisa, né? A gente vai ter que alterar um pouco o tamanho dele, ele precisa ser um pouquinho maior. Então a gente vai também usar o parâmetro style, passar um text style, abre e fecha parênteses, e o font size dele vai ser 16.0. Se eu segurar Ctrl S para aplicar, você vê que ele também aumentou um pouquinho, beleza? Só que tem outra coisa que precisa ser alterada nesse de baixo, né? Vamos voltar para o styling lá. E é a cor dele, né? E qual foi a cor que a gente definiu aqui? Se a gente seleciona esse texto aqui no Adobe XD, aqui embaixo a gente tem esse fill, que é a cor que ele está sendo preenchido. Se a gente clica nele, deixa eu resumir aqui, minimizar o emulador, a gente consegue selecionar a cor que está definida. Essa cor está definida em hexadecimal, tá? Então a gente pode copiar esse valor aqui, Ctrl C, voltar lá para o nosso código e fazer o seguinte, ó. A gente está passando para o text style o font size, isso aqui é do text que contém o output, né? Então a gente está passando o font size e precisa passar também a cor, nesse caso sim. Só que a gente não quer usar uma cor que já está definida dentro do Flutter. Por exemplo, colors. Sei lá, red, pink, black, orange, yellow. Poderia talvez usar orange, mas não exatamente vai ser a cor que a gente definiu no nosso design. Então eu vou te ensinar agora como usar uma cor customizada, né? Não uma cor que já está definida aqui no Flutter, porque pode ser que você queira uma cor diferente, como é o caso do que a gente fez agora. Então a gente vai chamar, instanciar essa classe chamada color, abre e fecha parênteses, e dentro dela ela aceita um integer, um número, e a gente vai passar um número hexadecimal. Como a gente faz isso?
coloca primeiro um 0, x, e depois o valor de hexadecimal que a gente quer passar, que é o valor que a gente copiou lá da cor do nosso Adobe XD, e cola aqui, tá? Agora, quando é uma cor em hexadecimal, a gente precisa ter mais duas letras ou 2 dígitos na frente. Nesse caso vai ser FF. Esses dois primeiros indicam a transparência dessa cor. O FF indica que ela não é transparente, ela tem o alfa total, né? Então ela é totalmente visível, tá? Então se a gente abrir aqui, deixa eu abrir de volta o emulador, se eu salvar, segurar Ctrl S, você vê que a cor foi alterada. É isso, beleza? Vou colocar uma vírgula aqui para pular linhas. E agora está mais próximo ao design que a gente tinha criado. Falta uma coisa, né? Tem um espaço maior entre um texto e outro. O nosso está muito grudado. Como a gente pode fazer isso? Então vamos voltar aqui para o nosso código. É o seguinte, a gente tem aqui, a gente está dentro de uma coluna, antes de qualquer coisa, né? Relembrando, estamos dentro de uma column, passando para a propriedade children, esses widgets aqui, que são o text e o outro text. Então são 2 texts. Entre eles, a gente pode colocar um outro widget que simplesmente vai dar esse espaçamento que a gente quer. E qual é esse widget? Sized Box. Tá? Então esse é um outro widget do Flutter, chamado Sized Box. E a gente passa simplesmente uma altura para ele. Então ele tem esse parâmetro chamado height, que significa altura em português, e a gente pode passar um número. Qual número a gente vai passar? Vamos colocar 10 e ver como fica. E vou segurar Ctrl S para aplicar. Parece pouco ainda. Vou colocar 12 então. 12, segura Ctrl S. Aí, melhorou. Tá? Então vamos ver, vamos comparar aqui com o design. Parece bem mais apropriado, está muito mais parecido. Beleza? Essa é a primeira parte. A próxima parte é alterar aqui o teclado. Você repara que os números estão muito pequenos comparados a esses números aqui. E outra coisa é que no nosso design a gente deixou com o círculo já definido. Eu, pessoalmente, estou preferindo sem o círculo definido, só aparecer quando a pessoa clica. Então eu vou deixar desse jeito, tá? Mas a gente precisa realmente aumentar o tamanho dessas letras, né, desses números aqui, e fazer com que esse círculo também seja maior, porque ele está muito pequenininho. Então é isso que a gente vai fazer agora. Para alterar o tamanho do texto dos botões, a gente tem que ir na função que está criando cada um desses botões, né? E eles estão sendo criados através dessa função buildNumericButton, né? Então eu vou pular para essa função, seguro Ctrl B com o mouse em cima dela. E é essa a definição da função que a gente tinha criado. Agora, o text que está criando esses textos aqui é esse widget aqui. E ele está com a cor branca, como a gente já tinha visto antes. Então a gente precisa simplesmente alterar o parâmetro font size desse construtor dele. E a gente pode passar um tamanho aí de 20. Tá? E eu vou segurar Ctrl S para você já ver essa alteração. Aí já melhorou bastante, né? Agora, falta uma coisa ainda, que é o tamanho desse círculo. Está muito pequeno. Voltando para o nosso design, ó, o círculo é bem maior do que esse. Está bem pequenininho. Então a gente precisa alterar isso também. Vamos voltar aqui. E aí é o seguinte, existe mais de uma maneira de fazer isso, mas a mais simples é colocar um padding, colocar um pequeno espaço dentro do botão, desse Material Button, tá? Então, no construtor desse Material Button, a gente vai passar um outro parâmetro, tá? E esse parâmetro se chama padding. E para esse padding a gente vai passar edgeInsets.all. E ele vai dar um pequeno espaçamento dentro desse botão em todas as direções, tá? Topo, embaixo, na esquerda e na direita, ok? E a gente pode dar aí um espaço de 12, talvez. Vamos ver como fica. Vou segurar Ctrl S para aplicar e vamos ver aqui. Tá melhor, mas eu acho que dá para ser maior ainda, talvez 16. Vamos ver, segurar Ctrl S de novo para aplicar. Tá, melhorou, tá mais próximo do que a gente tinha colocado no nosso design, beleza? Só que falta uma coisa ainda. O apagar é um outro botão, né? Ele não está sendo criado nessa função. Essa função só cria os botões numéricos. Então a gente tem que alterar ele à parte também, tá? Então vamos para a parte do código que ele está sendo criado, que é aqui embaixo. Nesse expanded que tem como filho o Material Button, que está sendo responsável pelo Remove from Input e que tem o ícone de backspace. Então é aqui que esse botão de apagar está sendo criado
vamos alterar nele, então, o parâmetro padding. E a gente vai usar a mesma coisa, add_inserts.all, e usar o valor que eu tinha colocado, que eu, se eu não me engano era 16, né? Deixa eu olhar lá para cima que eu já esqueci. 16. Ok, então tá 16, vou segurar Ctrl S para aplicar, e a gente vai ver aqui, já foi alterado, tá? Então, agora todos os botões têm o mesmo tamanho de círculo, né? Então, tá tudo igualzinho. Beleza? Agora o nosso aplicativo já está bem estilizado, tá tudo corretinho, funcionando bem. Falta pouco para a gente finalizar ele e dizer que acabamos o nosso primeiro aplicativo em Flutter.